E aí, Raíza, que vitória do Flamengo, hein? Tá sorrindo, hein? Você tá sorrindo aí de orelha a orelha, tá feliz. Alguma coisa boa aconteceu essa noite, Raíza Simplício? Rodada boa, Papa. Rodada muito boa para o Flamengo. Teve o empate do Cruzeiro com o Corinthians, né? Na Neoquímica Arena. Quase E o perdeu. quase perdeu. E o Flamengo foi lá, venceu uma vitória histórica, né? Porque desde 1994, se não me engano, o Flamengo não vencia o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Na E verdade, o aí Bragantino, né? Não era nem o Red Bull. O Red Bull não mesmo, era o o Red Flamengo Bull nunca ainda, venceu. era o Bragantino. O Red Bull mesmo, o Flamengo nunca venceu, desde que virou Red Bull, né? Nunca venceu. Então, assim, uma vitória muito importante de virada, né? O Flamengo jogando, fez um grande segundo tempo, na minha opinião. Um destaque para o Matias Vinha, que entrou Cara, entrou muito demais. bem, Ele entrou bem acabou com o demais. jogo, né? Entrou muito bem, acabou com o jogo. O Alacian também entrou bem, sempre colocando fogo no jogo. E o Wesley fazendo gol, pode ser o gol da Despedido. despedida, né? Roteiros do futebol, o gol da Não, que despedida. roteiro incrível, né, cara? Que roteiro incrível. Ele vai para o jogo, a gente fala, será que pode machucar? Será que é bom? Aí ele vai para o jogo, joga bem e fecha com um gol importantíssimo, um gol que quebra o tabu contra o Red Bull Bragantino, que coloca o Flamengo na liderança em pontos perdidos, porque o Flamengo tem um jogo a menos justamente contra o Lanterna, o Sport. Ah, não é ponto garantido? Não, não é ponto garantido, mas é muito provável que o Flamengo vença o Sport. Então, o Flamengo ainda mais com o empate do Cruzeiro, é o líder. Então, o Wesley se despede, né? A gente tem aí o Emerson Royal muito perto de ser fechado a qualquer momento para substituir, e aí ele vai ser liberado para Roma. E ele se despede com um gol, né? Nos últimos minutos. Cara, foi um roteiro assim muito bacana, e eu acho que legal também, Raíssa, da gente ver que, pelo menos ali no elenco, os jogadores estão jogando para ganhar, estão jogando pelo Felipe, o Felipe comemorando demais, os jogadores, o Pedro indo abraçar ele depois, na hora que está saindo de campo, quando ele poderia reclamar, não, ele foi lá abraçar o Felipe. Quem entra, entra com vontade. Você vê o Matias Vinha, a vontade que ele está, a bola que ele está jogando. Cara, ele acelerou o time, é impressionante, né? Participando das jogadas todas de ofensivas do Flamengo. Ele ainda, para completar, ele coloca o Juninho. O Juninho, ele entra brigando. Assim que ele entrou, já fazendo jogadas importantes, acertando passe, ele com vontade de jogar. O Arrascaeta, cara, brigando, roubando bola no último lance do jogo e vibrando muito com a vitória. Foi uma vitória, a gente não pode falar vitória de campeão, porque é um campeonato muito difícil e longo, mas foi uma vitória de time que quer brigar pelo título, Raíssa. Sem dúvida nenhuma. É uma vitória de time que está aí, que apesar de todos os problemas externos que eu digo, externo ali no ambiente dos jogadores, mas ao mesmo tempo internos, né? Foram semanas cheias de problemas. O Felipe Luiz, inclusive, foi questionado sobre isso na coletiva e ele falou que machuca, tá? Mas ele destacou o caráter desses jogadores, destacou o quanto o grupo é unido e um briga pelo outro. E isso é uma verdade, né? A gente sabe ali dos bastidores, sabe o quanto esses jogadores são unidos, quanto um compra a briga do outro, e é legal a gente ver isso dentro de campo, o time jogando bem, conquistando uma vitória importante, né? E tentando se blindar de todas essas situações que acontecem ali, infelizmente, do lado deles. Eu acho que tem que ficar um recado para a diretoria do Flamengo de modo geral. Né? Vamos se organizar aí, porque o time é forte, o time é competitivo, os jogadores estão querendo, Está né? E contratando, está chegando mais tem que gente. deixar o ambiente positivo para que esses jogadores continuem nessa pegada e continuem na briga por títulos, porque agora, Papa, agora vai começar a sequência pesada. Inclusive o Atlético em crise, né? O Flamengo enfrenta aí o Atlético em crise, o Internacional, desde que voltou da a Copa do Mundo de Clubes, que ele não participou, mas desde o retorno, o Internacional está ganhando todos os jogos, então é um time que também que vai ser difícil na Libertadores. Então o Flamengo tem confrontos importantíssimos agora pela frente, enfrenta o Atlético Mineiro no Brasileiro e na Copa do Brasil, e eu vou te falar, Raíza, eu sinceramente
acho que o Flamengo, óbvio, né, repondo algumas saídas, o Flamengo e recuperando alguns jogadores que estão lesionados, acredito na recuperação do De La Cruz ainda, acho que isso tudo pode ser depois vencido, sabe? A gente vai olhar para trás e falar, pô, olha só, olha como é que está jogando agora, se Deus quiser, a gente torce muito por isso, mas é importante a gente falar o que a gente viu hoje. O Flamengo em campo hoje, e no primeiro tempo não jogou mal. Eu achei até que o Bruno Henrique estava bem, fez uma boa finalização no início do jogo. O Flamengo finalizando, tentando finalizar mais e realmente chegando com mais perigo. Achei que o time inteiro ali se doando muito. Eu queria falar também sobre a defesa que o Rossi fez, né, cara? Que defesa que o Rossi fez, né? De mão trocada, de ponta de dedo. Uma defesa dificílima. Ele vem a cada jogo, a cada momento da temporada, ele vem mostrando o quanto ele é bom goleiro e o quanto ele está numa fase fantástica, né, Raíssa? Ele foi muito importante hoje, né? Fez pelo menos 2 defesas ali importantíssimas. Teve uma defesa espetacular numa cobrança de falta. É um goleiro que ajuda muito também no jogo com os pés, né? Não fez talvez uma grande Copa do Mundo dos clubes, mas também não foi muito exigido, assim. As pessoas vão falar, naquele jogo contra o Bayern, ele falhou em alguns lances ali naquele jogo contra o Bayern, mas isso acontece, todo mundo vai falhar em algum momento, e o saldo dele é um saldo muito positivo, Papa, né? Se a gente pegar a temporada dele até aqui, é um grande destaque do Flamengo, e hoje, de novo, sendo importante, salvando o Flamengo, fazendo defesas incríveis, permitindo o Flamengo continuar brigando pela vitória, e o Flamengo foi lá e conseguiu virar o jogo no final, muito pelo trabalho do Rossi também, que segurou ali atrás. Então, um goleiro que ele vem já de uma temporada até aqui, estamos em julho, né? Até aqui, são muitos os jogos que ele vem salvando o Flamengo, né? Inclusive na Libertadores, para quem não lembra, no finalzinho, ele faz uma defesa espetacular, em outros jogos da própria Libertadores ele agarrou bastante. Então é um goleiro que merece o reconhecimento do torcedor, porque vem trabalhando muito bem na baliza do Flamengo. E a gente teve também o Felipe Luiz muito bem nas escolhas hoje, né? Substituições pontuais, bem feitas. Quem ele colocou entrou bem, e você estava começando a falar, a gente acabou partindo para falar de outras situações, mas o quanto jogou o Vinha, né, Raíssa? Jogou muito bem. O Felipe, inclusive, né, o torcedor Será até que ele vai perguntando ganhar lá. mais minutagem a cada jogo? Então o pessoal pergunta assim: mas por que não começou com o Vinha então? Não sei o quê. Eu acho que o primeiro tempo do Flamengo não foi um grande primeiro tempo. Acho que não jogou mal também. Não Não jogou foi um mal, não grande jogou primeiro mal. tempo. Mas o segundo tempo jogou bem, jogou muito bem, na minha opinião, no segundo tempo. Né? E muito se deve também pela entrada do Vinha, ele entrou muito bem na partida. E aí os torcedores vão perguntar: mas por que não começou jogando? O Felipe falou sobre isso. Ele falou que só poderia usar o Vinha por volta de 60 minutos hoje. Então ele preferiu colocá-lo no segundo tempo porque já era uma substituição. Se ele começasse com o Vinha, já era uma substituição certa. E aí ele pensou o seguinte: é melhor eu colocar ele na segunda etapa também, os adversários vão estar um pouco mais cansados, e ele vai poder entrar e, de repente, ajudar mais. Ele até falou que ficou surpreendido, que ele ajudou muito, que ele acabou com o jogo. Realmente entrou muito bem, né? Muito mérito dele também no gol do Wesley. Ele começa a jogada ali, faz um salseiro, vai por dentro. É um jogador que vai ser muito importante para o Flamengo na sequência. O Alexandro, ele vem enfrentando problemas, tem se lesionado bastante, né? Volta, faz 2 jogos, se lesiona, tem esse problema muscular. Então, ter o Matias Vinha vai ser fundamental para o Flamengo nessa reta final, né, de temporada, é o momento mais importante. É um jogador de seleção uruguaia, um jogador que conhece muito bem o futebol brasileiro, foi destaque no Palmeiras. Eu acho que tem muito a agregar dentro desse Flamengo. Eu gostei muito da entrada do Vinha, acho que o Flamengo tem muito a ganhar mesmo. Foi uma tristeza ele ter se machucado da forma que se machucou, foi uma lesão muito séria. E a gente também tem que falar do que fez o primeiro gol, o Léo Pereira, né? Impressionante aí, em alguns momentos torcedores criticam o Léo, mas o Léo, ele, cara, eu vou falar para você, ele também é um baita de um zagueiro, é um jogador que quando você precisa, ele vai lá, ele faz gols importantes. Então o Léo Pereira também, né, mais uma vez sendo importante, decisivo num jogo do Flamengo. É óbvio que
Você falou do Rossi, que também já falhou, e as pessoas, os jogadores vão errar, são seres humanos, né? Eles vão errar. O Léo Pereira teve aquele pênalti, na verdade foram algumas sequências de jogos que ele não foi bem, mas ele está com um saldo também muito positivo, né, Raíssa? Não, tá com um saldo muito positivo. Inclusive, ô Papo, eu vou te falar que, para mim, o Léo Pereira foi o melhor zagueiro do Flamengo na Copa do Mundo dos Clubes, tá? Para mim, foi o melhor zagueiro, mais regular, foi o que foi melhor nessa Copa do Mundo dos Clubes, foi o Léo Pereira. E por que eu tô falando isso? Porque a gente está falando de uma competição de altíssimo nível. Ele se manteve muito bem, se manteve muito concentrado, né? E eu acho que foi realmente o melhor zagueiro do Flamengo nessa competição. Ele já vem bem tem um tempo, sempre muito regular. Claro que vai acontecer de você falhar uma vez ou outra. O Léo Ortiz, que é muito elogiado por todo mundo, que tá entre os melhores zagueiros do futebol brasileiro também, nos últimos 2 jogos tinha falhado ali, entregado algumas bolas. Desativou a conta dele, dizem que foi porque bem. a torcida pegou no pé, porque eu não sei o que Assim, aconteceu. loucura, né? Loucura. Mas Loucura, assim. então um saldo muito positivo também. Exatamente. Então, é só para mostrar para o torcedor que isso acontece. O mais importante é o macro, né? Não o micro, que entrega no geral, que entrega ao time no geral. E o Léo Pereira vem num nível altíssimo, né? Outro jogador que vem muito bem de forma geral nesse time do Flamengo. Gol merecido, muito merecido, porque o Flamengo vem trabalhando muito essa bola parada, né? Se caprichar nessa bola, porque às vezes me irrita, Papa, vai escanteio. Aí não, o pode. Arrascaeta não acertou um escanteio. Todos os escanteios do Arrascaeta cruzou baixo. Os escanteios do Arrascaeta, todos ele cruzou baixo. Me irritou demais. Me irrita. Capricha, dá uma caprichada, porque tem bons cabeceadores. Tem o Léo Pereira. Não, mas aí depois era treinamento. Depois ele acertou na cabeça do Léo Pereira, né? Que foi a cobrança de falta, né? Foi a cobrança de falta, foi muito bem, assistência. Agora, que partida consistente também do Everton Araújo, né? Fez uma boa partida o Everton Araújo. Entrou numa roubada ali, entre aspas, né? Porque numa emergência, foi o que o Felipe falou. O Felipe falou, ele nunca entra em jogo tranquilo. Sempre quando ele é acionado, são esses tipos de jogos e às vezes também a torcida pega no pé dele, mas hoje ele foi muito bem. Everton Araújo foi muito importante para essa vitória do Flamengo. Fez um jogo muito certinho, sem falhas. É bom destacar também, porque ele é um que sofre muitas críticas. Importante. Então, Raíza, a gente estava acompanhando, até brinquei no meu pós-jogo do canal Paparazzo Rubro-Negro, e na hora da transmissão no Sport TV, eles falaram assim, vamos dar uma olhada na tabela. Olha, o Palmeiras é o grande campeão da rodada até o momento. Cara, 1 minuto depois, gol do Wesley. Então, eu acho que não teve o Palmeiras como grande campeão da rodada, né? Na verdade, a gente teve aí Flamengo e Palmeiras, né, subindo, né? O Cruzeiro perde 2 pontos, deixa de pontuar 2 pontos. Só que o Flamengo, eu acho importante a gente falar novamente sobre isso. Eu costumo dizer que é o líder por pontos perdidos, né? O Flamengo, ele tem um jogo a menos e tem 1 ponto atrás do Cruzeiro. É um ponto, né? 1 ponto atrás do Cruzeiro. Pior que eu dei uma olhadinha aqui na tabela, e parece o Palmeiras com 2 jogos a menos. Isso, mas não passa o Flamengo. Mas é bom ver quais são esses jogos a menos do Palmeiras. Se não me engano, tem um jogo difícil, acho que é clássico, não é? Que foi adiado quando o Palmeiras voltou. Acho que é um clássico do São Paulo, se não me engano. Mas de qualquer forma, Raíza, nem tem muito por que o torcedor do Flamengo se preocupar, porque o Palmeiras ele tem 14 jogos, o Flamengo tem 16, o Flamengo tem 15. Se ele ganhar os 2 jogos... Não, de qualquer forma, olha só, o Flamengo tem 15, o Cruzeiro tem 16. O Palmeiras tem 14, o Red Bull Bragantino, que ficou com 16 ali, com 27, foi para trás. O Flamengo abriu 6 pontos com um jogo a menos do Red Bull Bragantino. Foi vitória importantíssima, de 6 pontos. Aquele famoso jogo de 6 pontos. O Palmeiras tem 14, tem um jogo a menos que o Flamengo, mas se ele ganha o jogo dele, que ele tem a menos do Flamengo, ele vai para 32. Ele fica 1 ponto atrás. Se ele ganhar os 2 jogos, por exemplo, ele fica, exatamente, e o Flamengo não ganhar, mas com o Flamengo ganhando, fica
essa conta fica assim mesmo. Mas assim, se não me engano, um dos 2 jogos é um clássico contra o São Paulo, é contra o Corinthians. Não é jogo fácil para o Palmeiras, não. O Palmeiras que também não vinha jogando isso tudo, acabou ganhando do Fluminense num jogo de entregadas, Não, né? entregada, tosco, né? O Fábio, pô, caçou borboleta, né? O Fábio, pô, que estava agarrando demais na temporada, teve o frangaço da temporada, né? Foi o frangaço da temporada. Foi pior do que aquele gol do John, eu acho, inclusive. Foi bem esquisito, realmente. E aí, Papa, mas olha só, se o Flamengo vence o jogo que está atrasado, ele vai a 36 pontos. Tá? E aí o Cruzeiro fica nos 34, que ele já tem 16 jogos. O Flamengo com 2 pontos a mais que o Cruzeiro. O Palmeiras vencendo os 2 jogos, ele vai a 35. Então fica o Flamengo com 36, Palmeiras com 35 e o Cruzeiro com 34. Essa é a configuração por pontos perdidos, tá? Eu acho que esse campeonato, Papa, vai ser disputado ponto a ponto. Não vai ter jeito, vai ser disputado ponto a ponto. O Cruzeiro forte, muito forte, não está na Libertadores, não está na Sul-Americana, então isso permite um descanso a mais para esse time do Cruzeiro. Né? O Palmeiras é sempre chato, no segundo semestre também o Palmeiras sempre cresce, então são adversários que são complicados e vão ser os adversários do Flamengo até a reta final. O Botafogo também tem 2 jogos a menos, se não me engano, né? O Botafogo tem 14 jogos, isso. O Botafogo tem 27. São também 2 jogos a menos que o Cruzeiro, e um jogo a menos que o Flamengo. Então, assim, o Botafogo também acho que vai acabar chegando ali nesse bolo para brigar. O Botafogo, por exemplo, se vencer os 2 jogos que ele está atrasado, ele vai a 33 pontos. O Flamengo, vencendo o jogo que está atrasado, vai a 36. Então, 3 pontos com um confronto direto ainda, né? Eu acho que o Botafogo ainda vai chegar nessa briga, tá? Eu acho que essa briga vai ficar ali entre Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo. Pode ser que alterne em algum momento, né? Pode ser que ela alterne, mas eu acho que não vai sair. Eu acho que vai sair daí o campeão, Papo. Eu acho que não vai ser nada diferente desses 4 aí. Eu acho que o campeão brasileiro vai sair desses 4. Eu também não vejo nenhum time com força para brigar aí por título, além desses aí, não. É Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo. Bragantino correndo por fora, mas também acho que que vai brigar por G4, não vai brigar por título, não. Eu acho. Não tem tá? elenco, né? Assim, fica difícil a questão do elenco, né? Exatamente. Cara, é isso. Né? A gente pede para a galera se inscrever aí na Placar, dar essa moral para a gente, é muito importante, né? Se inscrever, né? Acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto sempre aí, ajudar a gente aí. E compartilhar é muito importante, né? E aproveitar aí, a gente vai deixar vocês aqui agora com a zona mista do Flamengo e Bragantino, né? Estamos esperando aqui a equipe enviar, mas vocês vão acompanhar agora, então, aí a zona mista. Raíza, resultado bom, resultado que te surpreendeu? Você esperava que ia acontecer isso? Falei hoje lá no Placar Aberto, 2-1 Flamengo. Cara, veio o resultado. Pena que não estava valendo no nosso ranking lá, mas foi cravada, né? Tinha que valer, foi cravada. Acho que chama a galera aí, chama a galera para o Placar Aberto. Hoje tem, já passou da meia-noite, hoje tem. Vai tá quente, vai estar quente. Tem muita coisa bacana, o dia vai ser super movimentado também. A gente espera vocês às 18 horas no Placar Aberto, galera. Wesley, né? Despedido do menino já. Queria que você falasse sobre a importância da vitória. Sim, muito, porque a gente se quer brigar pelo título, sabemos que era muito importante vencer aqui. Acredito que foram mais de 20 anos que o Flamengo não vencia aqui, então era mais um objetivo que a gente tinha pela frente. Feliz por isso, porque fizemos um jogo que é muito difícil, acreditamos até o fim e saímos com a vitória de vencedores. Não posso deixar de te perguntar a respeito do que aconteceu da polêmica envolvendo o teu companheiro, né, o De La Cruz, que acabou culminando na saída do Hulk. Você manifestou apoio a ele também nas redes sociais, ao De La Cruz, né? Queria que você comentasse esse caso e como é que está o Nico. Sim, independentemente de quem for, se for Nico ou outro jogador, a gente tem que estar junto, porque é muito difícil estar focados dentro do campo e treinando quando acontecem um tipo de coisas assim.
mas sabemos que o Flamengo, eu tenho já 6 anos aqui, e sempre acontecem muitas coisas, mas temos que continuar focados dentro do campo, tentando fazer o melhor e, bom, depois extra-campo a gente tenta sempre nos deixar para que isso não nos involucre, mas a vezes tem algumas situações que são pontuais que é muito difícil. Obrigado. O time foi a vice-liderança, um ponto do Cruzeiro, e virou a partida, que é sempre muito difícil num campeonato tão equilibrado. Sim, com certeza. Como você falou, muito tempo que a gente não conseguiu uma vitória aqui. Esse grupo é a primeira, assim que feliz por isso. A gente começou o jogo tomando um gol no início do segundo tempo, que não pode acontecer, mas mantivemos a calma, a frieza para tentar virar o jogo, que é o mais importante, a força desse elenco, todo mundo se doando para que isso aconteça. Rasca, em relação ao De La Cruz, que você até postou hoje em solidariedade a ele, você chegou a conversar com ele? Claro, ele não está aqui. Como é que foi para você toda essa polêmica que aconteceu hoje? Como falei agora, independentemente de quem for, se for De La Cruz ou outro jogador, esse é um elenco que é muito fechado entre nós e sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos, jogos, então não queremos que as coisas extra-campo nos atrapalhem. Assim que bueno, a única coisa que eu posso falar é que, como fiz com ele, vou fazer com todos os meus companheiros, porque eu quero o melhor do meu grupo e todo mundo focado para cada partido. Arrasca, desde que você chegou no Flamengo, lá em 2019, o Flamengo nunca tinha vencido o Red Bull Bragantino aqui, são sempre jogos muito complicados, muito físico, muito difícil. Queria que você falasse a importância, assim, a nível de grupo, uma vitória como essa. O Flamengo agora está a 1 ponto do Cruzeiro, tem um jogo a menos, se vencer essa partida, volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse o quão foi importante essa vitória até para a sequência, que tem 2 jogos agora contra o Galo, um pelo Brasileiro e outro pela Copa do Brasil. Sim, sabíamos que ia ser um jogo muito pegado, muito físico, porque o time deles imprime muita intensidade aqui dentro, pela qualidade de jogador que tem. Tivemos a calma quando tomamos o gol para virar o jogo, assim que essa vitória ainda nos dá mais crédito para continuar trabalhando do mesmo jeito e ir jogo a jogo, que o Brasileirão é muito longo, mas essas vitórias aqui com certeza dão uma força extra. No jogo contra o Fluminense, o Flamengo conseguiu a vitória também numa jogada de bola parada. Dessa vez, hoje também você participativo nessa jogada para sair o gol de empate e depois a virada para a vitória. Como vocês têm trabalhado também esse recurso da bola parada para ser uma solução quando, às vezes, de outra forma não consegue fazer o gol? E jogos que têm poucas oportunidades, a vezes se definem nesses detalhes, como é uma bola parada. Felizmente a gente hoje conseguiu se encontrar no jogo de novo com o empate no gol do Leo Pereira, assim que bom, estamos felizes e continuar trabalhando para buscar excelência. Rapaz, o X está carregado aí. Para pegar a pizza dele, né? Todo mundo tá pedindo. Vamos lá. Léo, eu queria que você falasse sobre a primeira vitória, para você deve ser muito especial jogar aqui, uma vitória de virada, você sabe o quanto é difícil aqui contra o Bragantino, independentemente de fase. E segundo, como é que vocês trabalharam esses últimos dias aí tão turbulentos fora de campo aí, principalmente envolvendo o De La Cruz? Bom, é um lugar muito especial para eu jogar aqui, porque passei muitos anos aqui, a minha mulher é daqui, a família dela está aqui também, então é sempre um lugar muito especial, uma cidade especial para mim, um clube especial também, um clube que me colocou no cenário nacional e que me deu a oportunidade para hoje estar aqui no Flamengo, no nível que eu tô. Então, mas mais feliz ainda pela vitória. Sabemos o quanto era difícil jogar aqui, o quanto tempo fazia que a gente não conseguia vencer aqui. Até eu estava brincando aqui que tiveram que me trazer para o Flamengo para a gente poder conseguir essa vitória. Mas muito feliz por quebrar esse tabu, vamos dizer assim, e principalmente por nos manter na parte de cima, nos manter próximo do hoje líder Cruzeiro, mas a gente sabe que a gente tem um jogo a menos e que pode ultrapassar. E muito importante, acho que, lógico que essas coisas a gente vê, a gente escuta o que vem acontecendo, principalmente na mídia, mas a gente se blinda muito para todos os jogos, o grupo é muito fechado e muito focado no que a gente tem que fazer dentro de campo, consegue separar bem o que vem acontecendo. Lógico que a gente não fica feliz pelas palavras que foram usadas, ainda mais falando de um companheiro nosso, um cara que batalha tanto para estar dentro de campo e nos ajudando, mas como eu disse, a gente usa isso também
como motivação, brigar pelo nosso companheiro, sabe o quanto o Nico vai ficar feliz por essa vitória hoje e o quanto a gente vai apoiar ele durante a semana para que ele possa se recuperar e estar de volta junto com a gente.